Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nessa segunda-feira, desejando a você, a sua família, um começo de semana maravilhoso, com muita fé, com muita garra, com a certeza que você vai conseguir tudo de bom que você desejou para essa semana. Com a certeza que se você tiver a fé verdadeira, aquela fé inabalável, aquela fé que nos faz remover montanhas, todos os seus objetivos serão alcançados. Com a certeza de que quem está com Deus não está sozinho. Procurai primeiro o reino, as coisas de Deus, e tudo mais lhe será acrescentada. Tudo que você desejar, se for do agrado de Deus, irá acontecer. Nós às vezes queremos marcar o dia e a hora, mas só Ele sabe o dia e a hora certa. Às vezes nós queremos dizer como é que tem que acontecer, mas Ele sabe o melhor caminho. E as coisas fazem curvas, às vezes vêm de uma maneira que a gente menos esperava. Com certeza já aconteceu na sua vida. Você não entende os caminhos, mas com certeza acontece da melhor forma. Então, dizer a vocês que nesse dia, nesse começo de semana, você pode também realizar o seu sonho de maneira suave, sem aquele estresse, sem aquela angústia que muitas vezes nós colocamos na frente, o medo, a incerteza que tanto nos atrapalha, a falta de fé que às vezes nos deixa caminharmos pesados. A palavra de Deus é forte. A palavra de Deus é verdadeira. O que Ele promete, Ele não desmancha. O que Ele promete irá acontecer. Tenha fé. Use suas energias, a sua inteligência, todos os dons que Deus lhe permitiu. Ele lhe deu o dom da sabedoria, da inteligência, do falar, do ouvir, do pensar, do sentir, para que tudo isso seja usado em seu favor, da sua família e do seu bem-estar. Não acredite em pessoas que vêm colocar você para baixo, naquelas pessoas que vão nos deixar tristes e sem esperanças. Acredite naquele que sempre foi o dono da verdade, Jesus Cristo. Mandar um alô especial hoje para nosso casal amigo, casal muito empenhado no trabalho da igreja, casal exemplo de família, que é nosso amigo Birunga e Fátima, que sempre estão nos acompanhando. Dizer a eles que continue, persevere na caminhada. E o evangelho de hoje, nessa segunda-feira, é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 13 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que eles possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Traze aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E
Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nessa segunda-feira, o Evangelho fala aqui de Jesus estava no lugar deserto e as pessoas foram a si mesmo procurá-lo, a Jesus e os discípulos. E foram a pé, porque eram pobres, doentes, eram pessoas que estavam à margem da sociedade. E o Evangelho fala que Jesus teve compaixão. Quantas vezes nós também estamos pobres, doentes, às vezes temos tudo, mas estamos pobres e doentes, pobres de esperança, pobres de fé, pobres de caridade, pobres de falta de amor. Estamos doentes de inveja, de maldade, de desprezo pelos outros. Estamos doentes pela falta de perdão, pela falta de coragem de pedir perdão e pela falta de coragem de perdoar. Muitas vezes nós também nos sentimos assim, pobres de tudo, tudo que nos faz bem. Estamos pobres, estamos doentes, precisamos nos curar. E muitas vezes Jesus está lá, só esperando que nós também caminhemos até Ele. E Ele vai ter compaixão de nós, porque o Evangelho diz, Ele teve compaixão. Quando a gente mostra a nossa humildade, a nossa fragilidade, Jesus tem compaixão por nós. Quando a gente está arrogante, se achando dono da verdade, que não precisamos de Jesus, que não precisamos de Deus, que não precisamos de ninguém, essa é a nossa queda. Esse é o nosso fim. E o Evangelho diz o quê? Que Ele curou. Quantas vezes também Jesus nos cura? Quantas vezes vamos até Jesus com os olhos cheios de água, com os olhos cheios de lágrimas, com o coração apertado, com o peso dos nossos pecados, das nossas faltas. Precisamos ter essa humildade, essa sabedoria de também procurar aquele que é o dono da verdade. E o Evangelho diz aqui que Jesus curou a todos. Isso é o mais importante. Aqueles que procuram Jesus para a sua cura, seja do que for, Jesus não faz discriminação a ninguém. Se estávamos longe da casa do Pai, se estávamos na farra, se estávamos na bebedeira, se estávamos na prostituição, se estávamos no pecado. Aqui não diz Ele curou um e outro, não, Ele curou a todos que procuraram. Vejam que coisa forte. O Evangelho de hoje é muito rico. Quem faz distinção, quem julga pela aparência ou pelo ouvir dizer, somos nós. Jesus não faz isso. Jesus julga pelo coração do homem, pela humildade, pela coragem de procurá-lo e pedir perdão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vejam que no Evangelho os discípulos estavam preocupados, porque já era tarde e eles queriam que Jesus mandasse a multidão embora, que eles se virassem. E quantas vezes também nós agimos assim com os mais humildes e com os mais pobres, com aqueles que não têm ninguém por eles. Nós dizemos, sai da minha porta, se vira, vai procurar comida em outro lugar. Mas Jesus dá uma catequese, Jesus educa os discípulos e diz, dá tu mesmo de comer a eles. E mais uma vez, como nós vimos lá no outro evangelho, Jesus multiplica, né? Multiplica os pães e os peixes. É uma continuação do evangelho da multiplicação. A multiplicação dos pães. E quantas vezes nós temos tão pouco? Quantas vezes nós dizemos, eu tenho tão pouco, eu não posso ajudar ninguém. E Jesus diz, dá de comer a tu mesmo. A gente às vezes, que é de uma família humilde, que começou a trabalhar cedo, e a gente olha para trás e pensa, meu Deus, na casa do meu pai
Era eu e ele. 7 irmãos pequenos, ganhando muito pouco. E a gente pensava, não vamos conseguir. E a gente trabalhou, os dois, lado a lado. E todos foram criados. E a gente tinha tão pouco, mas Jesus multiplicava. Quantas vezes nós pensávamos, não vamos conseguir criar todos, não vamos conseguir alimentar todos, e Jesus multiplicava. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando você se achar com apenas 2 pães, alguns peixes e 2 pães, deixe que Jesus também multiplique. Tenha fé. Coloque isso na mão de Jesus. E assim vamos agir, não como os discípulos, que eles pensaram logo como nós pensamos. Dispensa essa multidão. Eles mesmo se viram, eles vão procurar comida, eles comprem onde eles quiserem. Nós não temos o que dar a eles. Mas Jesus pega esse pensamento humano dos discípulos e diz, dá tu mesmo de comer a eles. Porque Jesus tinha compaixão. Ele amava a todos, independentemente de raça, de cor, de condição financeira. Jesus tinha compaixão e amor por todos. E os discípulos queriam mandar embora para que eles se virassem. Quantas vezes nós também somos mandados embora para que a gente também se vire, sem eira nem beira. É importante nós estarmos agarrados, unidos e amigos daquele que nunca nos dispensa, daquele que não manda a gente ir embora. Que você possa compartilhar esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Que Deus te abençoe.